No vídeo anterior, você entendeu por que sua mente entra em caos com excesso de estímulo. Agora você vai descobrir por quê. Mesmo querendo mudar, você se sabota. Imagine que você acorda em uma manhã comum, com a lista de tarefas mentalmente organizada e uma determinação renovada. Hoje será o dia em que você finalmente começará aquele projeto, cuidará da sua saúde ou organizará suas finanças. No entanto, conforme as horas passam, algo invisível começa a agir. Uma força silenciosa, quase como um sabotador operando nas sombras de sua própria mente, desvia seu foco. Você se vê rolando a tela do celular por horas, procrastinando decisões simples ou sendo paralisado por uma ansiedade que não parece ter uma causa imediata. Por quê? Mesmo querendo mudar com tanta força, você parece programado para falhar? Existe um crime sendo cometido contra o seu potencial e o culpado está escondido dentro da sua caixa craniana. Antes de investigarmos as provas desse mistério biológico, convido você a se inscrever no canal Mude o Jogo, onde deciframos os enigmas do comportamento humano para que você retome o controle da sua narrativa. Para entendermos essa investigação, precisamos analisar o cenário do crime, o cérebro humano. Ao contrário do que muitos acreditam, nosso cérebro não evoluiu para nos fazer felizes, produtivos ou bem-sucedidos no sentido moderno. Ele evoluiu para nos manter vivos. E é aqui que o mistério começa a se desenrolar. Imagine um personagem chamado Lucas. Lucas é um homem inteligente de 30 e poucos anos que trabalha em um escritório de advocacia. Ele tem planos ambiciosos, mas todas as noites, ao chegar em casa, ele se sente incapaz de abrir um livro de estudo. Ele sente um peso no peito, uma urgência em buscar prazer imediato em comida ou entretenimento barato. O que está acontecendo com Lucas não é falta de caráter ou preguiça, mas sim o resultado de um conflito milenar entre diferentes departamentos da sua mente. A primeira evidência que precisamos examinar é o sistema límbico. Pense nele como o setor mais antigo e instintivo da nossa empresa cerebral. Ele é o responsável, pelas nossas emoções, pela busca de prazer e principalmente pela detecção de ameaças. Para o sistema límbico de Lucas, qualquer mudança de hábito é interpretada como um risco. O cérebro adora a homeostase, aquele estado de equilíbrio onde nada muda e, portanto, nada nos ameaça. Quando Lucas decide que vai mudar sua rotina, o sistema límbico soa um alarme silencioso. Ele identifica o esforço cognitivo como um gasto desnecessário de energia, algo que na savana africana há milhares de anos poderia significar morte por inanição. Do outro lado do tribunal, temos o córtex pré-frontal. Esta é a parte mais jovem do cérebro, localizada logo atrás da testa. É aqui que reside a vontade de Lucas, seus planos para o futuro e sua capacidade de raciocínio lógico. O córtex pré-frontal é o QI da mente, o planejador que sabe que o estudo trará benefícios a longo prazo. O problema é que, em uma luta direta, o sistema límbico é muito mais rápido e potente, enquanto o córtex pré-frontal precisa de energia e foco para funcionar. O sistema límbico opera no automático, movido por neurotransmissores como a dopamina e o cortisol. A investigação nos leva agora a um conceito fundamental, a economia de energia cerebral. O cérebro consome cerca de 20% de toda a energia do corpo, apesar de representar apenas 2% do peso total. Mudar dói, literalmente, porque exige que novos caminhos neurais sejam construídos, e isso custa caro para o organismo. Quando o Lucas tenta fazer algo novo, seu cérebro inicia um processo de sabotagem para forçá-lo a voltar ao comportamento antigo, que já está mapeado e consome menos combustível. É como se houvesse um detetive interno tentando manter a ordem estabelecida, mesmo que essa ordem seja prejudicial ao crescimento de Lucas. Mas por que sentimos ansiedade nesse processo? Aqui entra o papel da amígdala, uma estrutura pequena, mas poderosa, que funciona como centro de processamento do medo. No caso de Lucas, a amígdala não diferencia um leão de um prazo de entrega ou da possibilidade de fracassar em um novo projeto. Para ela, o incerto é perigoso. Quando Lucas pensa em mudar de carreira, a amígdala dispara uma cascata de cortisol, o hormônio do estresse. O corpo entra em modo de luta ou fuga. Como Lucas não pode lutar contra um pensamento nem fugir do seu próprio escritório, essa energia se transforma em ansiedade paralisante. A procrastinação, portanto, não é um defeito de gestão de tempo, mas um mecanismo de defesa emocional. Lucas procrastina para evitar o desconforto que a tarefa gera em seu sistema límbico. Ao longo da nossa linha do tempo investigativa, percebemos que a sabotagem é, na verdade, uma tentativa de proteção mal calibrada. O cérebro de Lucas está usando táticas de guerrilha para mantê-lo na zona de conforto.
Ele cria justificativas lógicas para o comportamento irracional, o que chamamos de racionalização. Lucas diz a si mesmo que precisa descansar hoje para render mais amanhã, quando na verdade é apenas o seu sistema límbico ganhando a queda de braço emocional. Para resolver este caso, precisamos olhar para as provas científicas sobre a plasticidade neural. A boa notícia é que o criminoso pode ser reeducado. O cérebro não é uma estrutura rígida, ele é maleável. No entanto, a mudança não acontece através de explosões de motivação, que são efêmeras, mas através da repetição constante e da redução da resistência inicial. Se Lucas tentar mudar tudo de uma vez, o sistema de alarme será ativado com força total. Mas, se ele enganar o sistema límbico com mudanças tão pequenas que não pareçam ameaçadoras, ele começa a reescrever o roteiro da sua própria biologia. O mistério de por que fazemos o que não queremos fazer começa a ser dissipado quando entendemos que não somos uma unidade única de vontade, mas um conjunto de sistemas que muitas vezes trabalham em direções opostas. A clareza sobre esses processos é o primeiro passo para a libertação. Não se trata de lutar contra o cérebro, mas de aprender a negociar com ele. Quando Lucas entende que sua vontade de desistir é apenas um sinal químico de que ele está saindo da zona de segurança, ele para de se culpar. A culpa, aliás, é outro peso que o sistema límbico usa para nos manter estagnados, pois uma pessoa que se sente incapaz tende a buscar conforto em hábitos antigos. Nesta investigação sobre a mente humana, descobrimos que a sabotagem é um erro de tradução biológica. O seu cérebro está tentando salvar sua vida, mas ele está usando um manual de instruções de 10 mil anos atrás para lidar com os problemas do século 21. Para mudar o jogo, você precisa atualizar esse software. Você precisa mostrar para sua amígdala que o desconforto do aprendizado não é um perigo mortal, mas um sinal de expansão. Ao final desta jornada, fica evidente que a autoconsciência é a ferramenta investigativa mais poderosa que possuímos. Quando você observa a si mesmo e identifica o momento exato em que a resistência surge, você retira o poder do sabotador oculto. Você deixa de ser a vítima de uma biologia arcaica e passa a ser o arquiteto de uma nova realidade. Este processo não é rápido e não existem fórmulas mágicas, mas existe um caminho sólido baseado na compreensão de quem somos. Se este mergulho nas profundezas do funcionamento cerebral trouxe clareza para os mistérios da sua própria vida, saiba que este é apenas o começo da nossa investigação. O autoconhecimento baseado em ciência é a única chave capaz de abrir as portas que a ansiedade e o medo tentam manter fechadas. Se você busca estratégias práticas e profundas para parar de lutar contra si mesmo e começar a trabalhar em parceria com sua mente, inscreva-se agora no canal Mude o Jogo. Deixe seu comentário contando qual é o maior mistério do seu comportamento que você gostaria de ver decifrado aqui. Juntos, vamos transformar a complexidade da neurociência em ferramentas reais para a sua transformação. Até o próximo episódio da nossa busca por clareza e mudança. Mas a pergunta que fica no ar, agora que entendemos a mecânica da sabotagem, é como exatamente operamos essa atualização de software na prática? Se o nosso cérebro é uma máquina de sobrevivência viciada em padrões, como introduzimos uma nova programação sem disparar todos os alarmes de incêndio da nossa amígdala? Para responder a isso, precisamos entrar no terreno da plasticidade neural dirigida. Imagine que sua mente é um jardim que não recebe manutenção há décadas. As ervas daninhas da procrastinação, do perfeccionismo e do medo do julgamento cresceram tanto que criaram caminhos naturais. Sempre que você tenta plantar algo novo, um projeto, um hábito saudável, uma nova postura profissional, essas ervas sufocam a semente antes mesmo que ela brote. O erro da maioria das pessoas é tentar arrancar todas as ervas de uma vez só, em um domingo de motivação passageira. Na segunda-feira, as raízes profundas do sistema límbico trazem tudo de volta. O segredo da mudança real não está na força bruta, mas na estratégia de micro-rupturas. A engenharia do micro-habito e o sequestro da dopamina para enganar o sabotador interno, precisamos aprender a técnica do cavalo de Troia. Em vez de anunciar para o seu cérebro que você vai mudar de vida, um comando que soa como uma ameaça de morte para o seu sistema primitivo. Você deve anunciar que vai fazer algo tão pequeno que o cérebro nem se dê ao trabalho de resistir. Se Lucas, o nosso personagem do exemplo anterior, decidisse que escreveria um livro inteiro em um mês, o córtex pré-frontal dele entraria em colapso. A pressão ativaria o cortisol, o hormônio do estresse, a amígdala detectaria o perigo e o sistema límbico ofereceria o alívio imediato, o feed do Instagram. Mas se Lucas decidir escrever apenas uma frase por dia, o cérebro entende que o custo energético é baixo.
Aqui entra a ciência da dopamina. A dopamina não é o neurotransmissor do prazer, como muitos pensam, mas o neurotransmissor da antecipação e da busca. Quando o Lucas escreve aquela única frase e risca essa tarefa de sua lista, ele recebe uma pequena descarga de dopamina. Essa substância sinaliza ao cérebro: isso foi bom, vamos repetir. Com o tempo, o cérebro começa a associar o esforço e escrever com a recompensa conclusão e não com a dor. Você está literalmente reeducando seu sistema de recompensa. O fenômeno da imunidade, a mudança aprofundando nossa investigação. Precisamos falar sobre um conceito desenvolvido em Harvard pelos psicólogos Robert Kegan e Lisa Lahey. A imunidade à mudança. Eles descobriram que muitas vezes temos um sistema imunológico psicológico que nos protege de mudança, mesmo que essas mudanças sejam positivas. Por que alguém sabotaria uma promoção no trabalho? Por que alguém destruiria um relacionamento estável? Porque no fundo existe um compromisso oculto competindo com o desejo consciente. Vamos analisar o caso de uma pessoa que deseja ser mais produtiva, mas vive se perdendo em distrações. Conscientemente, ela quer o sucesso. Inconscientemente, ela pode ter um medo terrível de que, se for muito bem-sucedida, as pessoas passarão a exigir demais dela e ela perderá sua liberdade. O sistema imunológico dela protege sua liberdade, gerando procrastinação. Para vencer a sabotagem, você precisa identificar seu compromisso oculto. Pergunte-se: o que de pior poderia acontecer se eu realmente alcançasse meu objetivo? A resposta a essa pergunta é o mapa da sua resistência. Quando você traz o medo irracional para a luz da consciência, ele perde 50% do seu poder. O papel do diálogo interno, do crítico observador, outro pilar fundamental da nossa reconstrução mental, é a linguagem. O sabotador interno não é silencioso. Ele tem uma voz, geralmente é uma voz crítica, baseada em figuras de autoridade do nosso passado, ou em traumas não processados. A neurociência mostra que quando os criticamos severamente, eu sou um idiota, eu nunca vou conseguir, ativamos as mesmas áreas do cérebro ligadas à dor física. A autocrítica é uma forma de autoataque biológico. O resultado? Mais estresse, menos criatividade e, consequentemente, mais sabotagem para aliviar esse estresse. A técnica para desarmar isso é a disfusão cognitiva. Em vez de dizer eu sou incapaz, você passa a dizer eu estou tendo o pensamento de que sou incapaz. Parece uma mudança sutil, mas neurologicamente você está criando um espaço entre o observador você e o objeto observado, o pensamento. Você deixa de ser o incêndio e passa a ser o bombeiro que observa as chamas. Anatomia da consistência. O ciclo de feedback nesta jornada de transformação, precisamos entender que o cérebro não aprende pelo que você diz a ele, mas pelo que você prova a ele. A confiança não é um sentimento que você tem antes de começar. A confiança é um subproduto da ação repetida. Cada vez que você cumpre uma pequena promessa que fez a si mesmo, você deposita uma moeda de prova no seu banco de identidade. Com o tempo, o saldo se torna positivo o suficiente para que seu cérebro mude a narrativa interna de eu sou alguém que desiste para eu, sou alguém que cumpre o que planeja, mas cuidado, o sabotador é resiliente. Ele vai esperar o primeiro dia de chuva, a primeira noite mal dormida ou o primeiro feedback negativo para tentar retomar o controle. É o que chamamos de ponto de ruptura. A diferença entre quem muda o jogo e quem continua estagnado é como cada um reage à falha. O sabotador usa a falha como prova de que você não deveria ter tentado. O arquiteto da nova realidade usa a falha como um dado estatístico, um ajuste de rota necessário no processo de aprendizado. O ambiente como catalisador da mente, não podemos ignorar que o nosso cérebro é extremamente sensível ao contexto. Muitas vezes a sabotagem não é um problema de falta de vontade, mas de um ambiente projetado para o fracasso. Se você quer ler mais, mas seu celular é a primeira coisa que você vê ao acordar, você está travando uma guerra perdida contra bilhões de dólares investidos em algoritmos de retenção de atenção. A arquitetura de escolha é a ciência de organizar o seu ambiente para que o comportamento desejado seja o caminho de menor resistência. Quer comer melhor? Deixe as frutas lavadas e visíveis. Quer focar no trabalho? Esconda o controle remoto da TV em outro cômodo. Ao reduzir o número de decisões que o seu córtex pré-frontal precisa tomar ao longo do dia, você preserva a energia de vontade para o que realmente importa. A fronteira final, o significado e o propósito biológico. Por fim, precisamos entender
que o cérebro humano é uma máquina de busca de significado. Quando temos um porquê forte o suficiente, conseguimos suportar quase qualquer como. A sabotagem floresce no vazio de propósito. Se o seu objetivo é apenas ganhar mais dinheiro ou perder peso para caber numa roupa, o sistema límbico rapidamente questionará se o esforço vale a pena. No entanto, quando o objetivo está conectado a algo maior, prover segurança para a família, contribuir para a comunidade, expressar um talento único, o cérebro recruta áreas mais profundas e resilientes. O propósito atua como um estabilizador emocional. Ele não elimina o medo, mas torna o medo irrelevante diante da magnitude da missão. Conclusão: o despertar do estrategista. Chegamos a um ponto crucial da nossa investigação. Compreendemos que a sabotagem não é um defeito de caráter, mas uma funcionalidade biológica mal adaptada ao mundo moderno. Vimos que a luta contra si mesmo é uma guerra onde, se você vence, você também perde. A verdadeira vitória reside na integração. É quando o seu desejo consciente, o córtex e seus impulsos de segurança, o sistema límbico, começam a falar a mesma língua. É quando você para de lutar contra a corrente e aprende a usar a força da maré a seu favor. Você agora possui as ferramentas, a compreensão da plasticidade neural, a técnica dos microhábitos, a identificação da imunidade à mudança, a prática da difusão cognitiva e o design de ambiente. Mas ter as ferramentas não é o mesmo que construir a casa. O conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento intelectual. O desafio que deixo para você é: qual é a pequena ação quase ridícula de tão simples que você vai realizar hoje para provar ao seu cérebro que você é quem está no comando? Não espere pela motivação. A motivação é uma visita infiel que só aparece quando o tempo está bom. Cultive a disciplina, que é a capacidade de honrar o compromisso que você fez consigo mesmo, muito depois que o entusiasmo inicial passou. O jogo da vida não é vencido por quem não tem medos ou falhas, mas por quem aprendeu a decifrar os mistérios da própria mente e transformou cada obstáculo interno em um degrau para a evolução. Esta jornada de investigação sobre o comportamento humano continuará, porque enquanto houver um padrão repetitivo travando o seu potencial, haverá uma explicação científica e um caminho prático para superá-lo. Você não é prisioneiro da sua biologia. Você é o mestre de obras da sua própria transformação. Obrigado por acompanhar este mergulho profundo. Se você sente que este conhecimento é o que faltava para você finalmente virar a chave, compartilhe este roteiro com alguém que também está cansado de lutar contra os próprios moinhos de vento. Nos vemos na próxima investigação, onde continuaremos a decifrar os códigos da mente para que você possa definitivamente mudar o seu jogo. Se você sente que sabe o que precisa fazer, mas mesmo assim trava, o próximo vídeo explica o sabotador invisível que age dentro do seu cérebro. Até breve!